Já imaginou viver numa época em que um raio no céu era visto como um sinal de fúria divina? Um castigo dos deuses? Pois é, essa era a realidade até o século XVIII. Mas um homem com uma pipa, uma chave de metal e uma coragem absurda decidiu desafiar essa crença. Esse homem era Benjamin Franklin, e a história dele vai muito além de ser apenas um dos pais fundadores dos Estados Unidos. Franklin era um verdadeiro polímata, um cientista curioso, um inventor genial, um diplomata habilidoso, um escritor afiado e um empreendedor de sucesso. Ele era a personificação do espírito de sua época, o Iluminismo, um tempo em que a razão e a ciência começaram a iluminar o mundo, desafiando superstições antigas. Nascido em Boston, 1706, numa família humilde com 17 filhos, Franklin teve pouca educação formal. Ele só estudou por 2 anos, mas sua sede de conhecimento era insaciável. Ele devorava livros e aprendeu tudo o que pôde por conta própria. Aos 12 anos, começou a trabalhar na gráfica de seu irmão e logo se tornou um escritor talentoso, publicando artigos sob um pseudônimo para ser levado a sério. Mas foi sua paixão pela ciência que o imortalizou. Naquela época, a eletricidade era o grande mistério. Cientistas na Europa faziam experimentos em seus laboratórios, criando faíscas e pequenos choques, mas ninguém entendia direito o que era aquilo. Franklin, do outro lado do Atlântico, na Filadélfia, ficou fascinado. Ele começou a conduzir seus próprios experimentos, teorizando que a eletricidade não era criada, mas sim transferida de um corpo para outro. Ele propôs os conceitos de cargas positivas e negativas, uma base que usamos até hoje. Sua grande obsessão, no entanto, era o fenômeno mais espetacular da natureza: o raio. Ele suspeitava que os raios eram apenas uma forma gigantesca de eletricidade, a mesma que ele produzia em seu laboratório. Mas como provar isso? A ideia que ele teve era arriscada, para dizer o mínimo. Era tão perigosa que hoje nenhum cientista sério a repetiria. Chegamos então ao famoso experimento da pipa. Por volta de 1752, num dia de tempestade, Franklin, acompanhado de seu filho William, empinou uma pipa feita com um esqueleto de metal. Na ponta do fio de seda que ele mantinha seco segurando-o de dentro de um abrigo, ele amarrou uma chave de metal. A ideia era que a estrutura metálica da pipa atraísse a eletricidade da nuvem de tempestade, que viajaria pelo fio molhado até a chave. Enquanto a tempestade se formava, Franklin esperava. De repente ele notou que as fibras do fio de seda começaram a se eriçar. Cheio de expectativa, ele aproximou o dedo da chave. Então, uma faísca saltou dando-lhe um choque. Era a prova. A mesma faísca que ele criava em seu laboratório, agora vinha diretamente do céu. Ele provou, de forma inquestionável, que raios e eletricidade eram a mesma coisa. Essa descoberta foi revolucionária. Mas Franklin não parou na teoria. Ele era um homem prático. Se os raios eram eletricidade, e a eletricidade era atraída por pontas metálicas, então ele poderia criar um caminho seguro para essa energia devastadora descer até o solo, sem destruir prédios, igrejas e casas. Assim nasceu o para-raios, uma invenção elegantemente simples. Uma haste de metal pontiaguda, colocada no ponto mais alto de uma estrutura, conectada por um cabo grosso, a outra haste enterrada no chão. A ideia era que a haste no telhado atraísse o raio e o conduzisse de forma segura para a terra, dissipando sua energia sem causar danos. A invenção foi um sucesso imediato. As pessoas que antes viviam com medo de tempestades, agora tinham uma proteção. As igrejas, com suas torres altas, que eram alvos frequentes de raios, foram as primeiras a adotar a tecnologia. O para-raios mudou a arquitetura, permitindo a construção de edifícios cada vez mais altos, com segurança. E aqui vem uma das partes mais incríveis sobre Benjamin Franklin. Ele poderia ter patenteado sua invenção e se tornado um dos homens mais ricos do mundo, mas ele se recusou. Franklin acreditava que as invenções deveriam servir à humanidade. Em sua autobiografia, ele escreveu: assim como desfrutamos de grandes vantagens das invenções de outros, devemos nos alegrar com a oportunidade de servir aos outros com qualquer invenção nossa. E devemos fazê-lo livre e generosamente. Que lição de humildade e altruísmo! Além do para-raios, sua mente inquieta nos deu as lentes bifocais, para que ele pudesse ler e enxergar de longe sem trocar de óculos. Ele inventou o fogão de Franklin, uma lareira de metal muito mais eficiente e segura que as lareiras abertas da época. Ele mapeou a corrente do Golfo, ajudando a encurtar as viagens de navio entre a América e a Europa. Ele fundou a primeira biblioteca pública, o primeiro corpo de bombeiros voluntários da Filadélfia e a Universidade da Pensilvânia. Sua carreira como diplomata também foi brilhante. Ele foi fundamental para conseguir o apoio da França
durante a Guerra de Independência dos Estados Unidos. Uma aliança que foi decisiva para a vitória americana. Sua sagacidade, charme e inteligência conquistaram a corte francesa e garantiram os recursos necessários para a jovem nação. Benjamin Franklin foi um gigante, um homem que, sem educação formal, redefiniu o que era possível. Ele nos mostrou que a curiosidade, quando combinada com a razão e a coragem, pode literalmente domar as forças da natureza e mudar o mundo para melhor. Ele não apenas roubou o fogo do céu, como o antigo mito de Prometeu, mas também nos ensinou como controlá-lo para o bem de todos. Sua vida é um testemunho do poder da mente humana e da importância de compartilhar o conhecimento. Da próxima vez que você vir um para-raios no topo de um prédio, lembre-se do homem que empinou uma pipa numa tempestade, não por loucura, mas por uma busca incansável pela verdade. Ele nos deixou um legado de inovação, serviço público e uma crença inabalável no progresso humano. Obrigado por assistir. Se você gostou de conhecer a história fascinante de Benjamin Franklin, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias incríveis como esta. Até a próxima!